Olá, eu sou o professor Leilson, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, e essa apresentação intitulada Bases Moleculares e Diagnósticos de Neoplasias é continuidade do assunto que tratamos na disciplina optativa de Genética dos Cânceres, e nessa ocasião o que eu pretendo trabalhar com vocês é uma visão geral a respeito da importância de se conhecer patogênese, de se conhecer os aspectos relacionados à biologia dessas doenças, né, dos cânceres, na gestão do cuidado do paciente oncológico. Né? E nós vamos fazer isso da perspectiva de tentar trazer elementos a respeito das bases moleculares que são importantes hoje para a conduta em relação ao paciente com uma doença que se encaixa dentro do contexto de neoplasias malignas. Então, inicialmente, convém a gente resgatar aqui o diagnóstico, né, de neoplasias, a avaliação de doenças neoplásicas malignas. Ela pode se dar inicialmente com uma avaliação clínica, né, com uma inspeção, por exemplo, de tumores observáveis a olho nu, no caso de lesões cutâneas, isso é muito comum. Eventualmente a percepção de doenças que são acessíveis, né? O toque retal para a palpação da próstata pode favorecer aí a identificação de um câncer de próstata no paciente, né? Mas essa avaliação clínica ela pode ser subsidiada ainda por exames laboratoriais. Nessa perspectiva aí do diagnóstico do câncer de próstata, notem que, por exemplo, o toque retal ele tipicamente ocorre subsequente a uma avaliação de um marcador tumoral. A gente vai falar sobre marcadores tumorais daqui a alguns instantes. Nesse caso, o PSA, né, detectado no sangue. E ainda, né, o diagnóstico ele pode ter sido iniciado, né, por diagnóstico clínico, mas eventualmente ele já é iniciado por uma avaliação radiológica ou por algum exame de imagem que detecta lesões tumorais que são investigadas e eventualmente pode levar ao diagnóstico de uma doença neoplásica maligna. De qualquer forma, né, onde quer que se inicie essa avaliação de uma doença neoplásica maligna, né, tipicamente a conduta do paciente com câncer necessita de uma avaliação mais minuciosa a respeito dos aspectos, né, histológicos da doença. Então, tipicamente, há necessidade da avaliação anatomopatológica, na qual não só vai se identificar exatamente que doença o paciente tem, né, sob o ponto de vista morfológico, identificação da entidade, e já se levantam alguns dados que informam sobre a evolução dessa doença. Né? Então, nós vamos falar sobre fatores prognósticos e fatores preditivos, e um dos principais fatores prognósticos, ou seja, aquele que fala sobre a biologia da doença, é dada pela própria gradação histológica, que foi um dos aspectos comentados na outra aula, na aula inicial sobre biologia dos cânceres que a gente teve nessa disciplina. Né? Muito bem. Para que a gente consiga iniciar a nossa conversa a respeito das bases moleculares, convém a gente trazer à tona que existe hoje um modelo, né, que a gente pode chamar de paradigma a respeito de características compartilhadas pelas neoplasias malignas e que se subsidia nessa proposta, né, dada pelos professores Hanahan e Weinberg, na qual diferentes propriedades biológicas aqui enumeradas elas são propriedades que são reconhecidas numa doença que se presta a ser identificada como um câncer. Em outras palavras, quando você identifica uma lesão tumoral, ou uma doença proliferativa, não precisa necessariamente expressar como uma lesão tumoral, e percebe que aquela doença se manifesta com esse conjunto de propriedades biológicas, né, uma autonomia relativa em estímulos pró-sobrevivência, pró-crescimento, uma menor tolerância, né, uma menor sensibilidade a fatores que são supressores do crescimento e da proliferação celular, capacidade de evadir de resposta imunitária,
um limite replicativo indefinido, né, que é uma característica que a gente reconhece como sendo uma subversão da senescência celular, e a gente trata isso pelo conceito de imortalização celular. A capacidade de induzir uma resposta inflamatória periférica, né, à área da lesão neoplásica, né, essa inflamação tumor-induzida, capacidade de invadir, mas em alguns casos, além da invasão local, a capacidade também de disseminar, isso pode ser feito por esse processo que nós denominamos metástase, né, e que vai ser estudado em um outro momento, a capacidade de fazer um remodelamento tecidual, né, e dos fenômenos mais importantes ou mais estudados a respeito desse remodelamento tecidual da vasculatura é dada pela angiogênese, a formação de novos vasos a partir de vasos performados, instabilidade genética, uma resistência à morte celular, em particular aí, a morte celular por apoptose, e alterações metabólicas, por exemplo, envolvendo o metabolismo energético. Vejam, eu utilizei algumas terminologias diferentes, né, daquelas que estão colocadas aqui, porque as terminologias utilizadas, né, as expressões aqui são aquelas empregadas pelos próprios autores, mas nós temos um conhecimento hoje um pouco mais sofisticado em relação a essas propriedades biológicas que foram enumeradas nesse artigo publicado em 2011. Mas, de qualquer forma, né, esse conjunto de propriedades biológicas que são reconhecidas hoje como sendo compartilhadas pelos cânceres, elas surgem a partir de modificações no patrimônio genético das células transformadas e essas alterações ocasionadas por modificações desse patrimônio genético em termos de mutações, translocações, aspectos que são importantes a gente conhecer porque, entendendo essas alterações, nós também passamos a nos utilizar essas alterações ou como estratégia de diagnóstico ou como estratégia de monitoramento, ou eventualmente até de tratamento para doenças neoplásicas malignas. E esse é o nosso intuito, né? Demonstrar aqui algumas maneiras pelas quais o entendimento dessas alterações moleculares nas células neoplásicas é importante para as condutas que são dadas em relação ao paciente que tem um câncer. Muito bem. O que faz com que essas características compartilhadas surjam, né, na célula que se tornou maligna? Boa parte do nosso entendimento a esse respeito tem conexão direta com um entendimento de genes que são frequentemente afetados durante o processo da carcinogênese, né? E a gente denomina esses genes que são afetados durante o processo de carcinogênese como os genes associados aos cânceres. E esse entendimento ele remonta aí à década de 1980, né? Final da década de 1970, início da de 80, em que começou a se perceber, né, que os cânceres são doenças genéticas, né, no entendimento de que são doenças em que há alterações no patrimônio genético da célula, no genoma da célula, para ser mais preciso e abrangente, e essas alterações no genoma celular, elas podem afetar genes, né, que têm atividade normal na célula, mas que uma vez afetados, por exemplo, por uma hiperexpressão ou eventualmente por um silenciamento, podem levar ao aparecimento do fenótipo maligno, né? Então, naquela ocasião, nós temos uma classificação que é chamada classificação tradicional, em que se definiu que existiam essencialmente duas categorias de genes associados aos cânceres. Aqueles genes em que há ganho de função, né, durante o processo de carcinogênese, então ele passa a funcionar mais, né, ele tem um ganho de atividade. Isso não significa que eles não funcionavam antes, mas eles passam a estar, por exemplo, hiperregulados ou funcionando em momentos inapropriados. E contrapondo a essa categoria, que é a dos protoncogenes, e quando eles passam a ter esse ganho de função, eles passam a ser denominados oncogenes, nós temos uma categoria de genes que tem, na verdade, uma situação oposta. Se esses aqui ganham função durante o processo de carcinogênese, nessa outra categoria há perda de função. Então, esses genes que são denominados supressores de tumor, eles acabam sendo suprimidos de fato, eles acabam sendo inativados
né, tem a sua ação bloqueada ou prejudicada. Então, em outras palavras, genes supressores tumorais ou genes supressores de tumor são genes que durante a carcinogênese acabam tendo a sua atividade comprometida, né, que pode ser de maneira total, né, é o caso, por exemplo, de perda de ambos os alelos de um gene supressor tumoral, ou eventualmente parcial, e isso pode se dar tanto em nível do genoma celular, mas também pode se dar essencialmente no nível de expressão desse gene. Então, o gene está íntegro, mas por alguma razão, por algum mecanismo molecular, você deixa de ter expressão do produto desse gene. Isso pode ser dado por hipermetilação, por exemplo, uma alteração epigenética, né? E aí ou a proteína não consegue exercer seu papel por alguma forma. Então, em alguma medida, para que a gente identifique um gene associado ao câncer como um protoncogene, é porque esse gene, durante o processo de carcinogênese, tem ganho de função, e para ser caracterizado como um gene supressor tumoral, é porque durante o processo de carcinogênese, de alguma forma, esse gene, o seu produto, tem perda de função. Mas veja, nós estamos falando de função, né, ganho ou perda, mas não estamos determinando qual é essa função. E isso, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais importante. E nós, hoje, além dessa classificação tradicional, podemos também classificar os genes associados aos cânceres de acordo com as funções que eles desempenham. Por exemplo, essa aqui não é uma listagem completa, né, mas na verdade só algumas categorias. Nós podemos reconhecer genes que atuam de uma maneira muito importante como um protagonista, né, como uma molécula relevante na maquinaria de morte celular, considerando as mortes celulares que são ativas, que são processos regulados de uma maneira organizada, como é o caso da apoptose, né? Então, nós temos genes nessa categoria, por exemplo, pró-apoptóticos, que favorecem a morte celular, e aí eles se comportam como genes supressores tumorais, né? A necessidade de inativação desses genes, de comprometimento da função desses genes para que a carcinogênese siga adiante. Mas temos também os genes anti-apoptóticos, né? Que tornam a situação de morte celular por apoptose mais difícil quando eles estão ativos, né? Eles causam uma certa resistência. E porque eles sofrem ganho de função na carcinogênese, tipicamente eles se enquadram na categoria de protoncogenes, né? Só para perceber que essas duas classificações elas se articulam, né? Então, nesse mesmo cenário, nós temos ainda uma categoria, por exemplo, de genes que são associados ao processo de imortalização, que regulam a senescência celular, genes que estão associados à manutenção da integridade genética, né, da célula, né, e, por exemplo, atuam no reparo do DNA. Né? Nós temos sequências ainda que não são genes propriamente ditos, né, mas são sequências que atuam de modo regulatório na expressão de genes efetivos. É o caso dos RNAs não codificantes, como microRNAs, RNAs não codificantes, dentre outras categorias que a gente poderia citar, né? Então, essa classificação que nós definimos com base nas funções exercidas pelas sequências ou genes aqui indicados, é uma classificação que a gente chama de ontológica, né? E é importante esse conhecimento porque a partir do entendimento da função a gente pode se utilizar melhor desse dado, inclusive na perspectiva de tratamento, e a gente vai comentar aqui sobre uma forma de tratamento que se utiliza dessa informação, que são as terapias moleculares dirigidas. Muito bem. Uma maneira da gente perceber logo de imediato a importância do conhecimento da patogênese dos cânceres para uma aplicação na gestão do cuidado de pacientes com esse diagnóstico, né, com essas doenças, é perceber, por exemplo, que hoje uma das estratégias de monitoramento e de diagnóstico de câncer, ela se utiliza fundamentalmente de informações criadas, informações geradas, né, de uma visão mais ampla sobre a biologia dos cânceres, incorporando ali esse entendimento a respeito de características compartilhadas por essas doenças. É o caso, por exemplo, dessa estratégia, né, de diagnóstico por imagem, o PET-CT, na qual você se utiliza de uma marcação, né, radioativa de um análogo de glicose para identificar regiões hipercaptantes, né, e que correspondem a regiões
que estão associadas a crescimento de células neoplásicas malignas que necessitam de glicose em grande quantidade. E por que essas células precisam de glicose em grande quantidade? Aqui uma outra imagem desse mesmo exame, né? Só que essa é uma imagem artística, né? Inclusive que chegou a ganhar um prêmio certa vez, em que nós estamos vendo uma metástase de uma lesão cutânea de melanoma. Essa metástase ocorre em linfonodo axilar e ela foi possível de ser identificada não pelos métodos convencionais, mas pelo PET-CT, pela necessidade dessas células, elevada necessidade dessas células em captar glicose. E isso decorre do que nós chamamos de efeito de Warburg. O efeito de Warburg, né, que foi identificado originalmente por esse bioquímico alemão, se refere à situação de que células em determinadas condições, por exemplo, células transformadas, acabam fazendo metabolismo anaeróbio, né, de quebra da glicose, mesmo que tenham condições, né, por exemplo, em termos de quantidade de oxigênio suficiente para fazer um metabolismo aeróbio, que é um metabolismo mais eficiente em termos da formação de ATP. Né? Então, no fenômeno de Warburg, o que nós temos é que ele explica porque nós percebemos essa situação de células neoplásicas malignas terem uma hipercaptação de glicose, é algo que a gente pode se apropriar. E é uma situação bastante diferente da hipercaptação de glicose que acontece em tecidos altamente ativos, né? Como a gente está vendo aqui, sistema nervoso central e tireoide. Nessa situação é um fenômeno fisiológico em que essa glicose é o substrato fundamental de atividade, por exemplo, das células neuronais, e por isso ele aqui está se observando a captação para fins do metabolismo aeróbico normal, né? Assim como numa situação de uma glândula muito ativa, como é o caso da tireoide. Nesse caso, né, embora a gente possa considerar que de fato células transformadas têm uma atividade elevada, essa captação, na verdade, de glicose radioativa, ou no análogo da glicose radioativa, se dá porque há um prejuízo da função do metabolismo aeróbico, e isso decorre tanto de alterações na própria maquinaria, né, desse metabolismo aeróbico, por exemplo, essas células malignas, porque têm alterações genéticas, já não conseguem expressar diversas das enzimas necessárias a fazer a conversão do piruvato até a ATP na cadeia respiratória, né? Além do fato de que o processo de transformação compromete vias metabólicas aeróbicas, né? Algo que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas que permitem a gente perceber que essa propriedade compartilhada pelos cânceres, né, que constitui o fenômeno de Warburg, acaba tendo uma importância muito grande, da qual a gente se apropriou para conseguir favorecer o diagnóstico de doenças, por exemplo, que ainda estão em nível subclínico, né, não estão se manifestando adequadamente e podem denunciar, por exemplo, disseminação, como é o caso que a gente está observando aqui, no caso de disseminação metastática. Bom, essas são mais algumas informações a respeito específico do diagnóstico efetuado baseado no fenômeno de Warburg. E notem, quando a gente está observando essa situação com a imagem que está sendo apresentada aqui, fica ainda mais patente a importância, por exemplo, esse é o tumor primário, né, e a gente está observando massas que clinicamente são já identificáveis, né, facilmente percebidas por outras estratégias, mas também lesões muito discretas, né, como essa em coluna vertebral, né, em que e essa disseminação acontecendo entre parênquima renal, em que fica evidente, né, que o entendimento a respeito da biologia dos cânceres, né, potencializa as nossas chances de oferecer uma conduta apropriada para um paciente que apresenta uma dessas doenças. Obviamente, esse paciente tem que ser conduzido com uma terapia sistêmica, quimioterapia sistêmica, para que ele consiga ter alguma chance de controle da doença. Muito bem. Entrando na perspectiva de uso de outros dados a respeito da biologia dos cânceres, nós vamos reconhecer a importância de uma área da patologia que tem trazido muitos dados e tem possibilitado realmente uma conduta mais
mais assertiva na questão da gestão do cuidado desses pacientes. Essa é a área da patologia molecular diagnóstica, que essencialmente é uma área do conhecimento médico que se utiliza de ferramental, de instrumental molecular, né, técnicas moleculares que já estão sendo utilizadas na pesquisa há várias décadas, mas com o objetivo muito pragmático de tentar auxiliar nas condutas em relação aos pacientes com cânceres. Né? Então, essas técnicas elas podem se envolver desde a questão de análise de expressão de proteínas, como é algo que se faz na imunistoquímica, né, até a identificação de alterações moleculares, quer seja pela citogenética molecular, quer seja pela variação da estrutura, né, do DNA, com sequenciamento do DNA para identificar as alterações em um conjunto de células neoplásicas. Enfim, nós temos uma série de ferramentas moleculares disponíveis e que vão se aplicar. A gente vai falar efetivamente da patologia molecular para estudo dos cânceres, mas ela permite detecção e identificação de micro-organismos. No caso de neoplasias, é importante a gente perceber que ela se aplica a estudos que a gente identifica como estudos de clonalidade, ou seja, estudos que permitem discriminar doenças que são policlonais, daquelas doenças denominadas clonais, nós fazemos avaliações de alterações cromossômicas, é o que nós chamamos de citogenética molecular, e contextos de avaliação de doença disseminada, como é o caso de detecção de metástases ocultas. Né? Nós vamos passar por algumas dessas aplicações para que fique mais claro esse entendimento a respeito do potencial do uso de técnicas moleculares para fins de avaliação diagnóstica, avaliação de monitoramento de doenças neoplásicas e também levantamento de informações que tenham valor prognóstico ou preditivo, que a gente vai esclarecer em alguns instantes. Aqui nós temos uma listagem de diversos métodos que são disponíveis, né? Não vamos entrar em detalhes a respeito de cada um deles, mas vamos trazer exemplos de aplicação de alguns desses métodos em termos de doenças neoplásicas. Convém exclusivamente destacar aqui que algumas dessas técnicas são aplicadas em amostras que foram processadas e que vão ser avaliadas dentro de um tubo de ensaio, por exemplo. Essas são técnicas de aplicação in vitro. É o caso, por exemplo, de métodos em que você extrai DNA, extrai RNA ou proteínas também, e avalia essas macromoléculas em termos de identificação da natureza, de alterações na estrutura dessas macromoléculas, abundância no tecido neoplásico e assim por diante. Então, técnicas utilizadas in vitro. As técnicas baseadas em PCR são o grande exemplo dessa perspectiva. Por outro lado, em algumas situações é importante a gente ter substrato morfológico para fazer uma análise de uma avaliação tanto de alterações, que podem ser do tipo aumento da quantidade de um gene, da dosagem gênica, no caso de uma amplificação gênica, que pode ser a identificação de alterações citogenéticas, enfim. Essas informações elas passam a ter um pouco mais de sentido ou serem mais valiosas quando a gente tem dados morfológicos, a gente está analisando o tecido simultaneamente a identificação dessas alterações. E isso pode ser feito por técnicas executadas in situ. O grande exemplo aqui que caberia a gente colocar é a própria imunistoquímica, na qual você, num corte de tecido, avalia a abundância de uma proteína, um marcador, que pode ser um marcador tumoral, como a gente vai citar em alguns instantes, mas, por outro lado, pode ser uma molécula de outra natureza. Então, na próxima apresentação, a gente vai comentar um pouquinho sobre métodos in vitro e métodos in situ, para que fiquem um pouco mais claras as aplicações dentro da perspectiva de patologia molecular diagnóstica e a sua importância para a conduta do paciente com câncer. Então, até daqui a pouquinho, na nossa próxima apresentação.